E aí, como é que vai você? Tudo bom? Seja muito bem-vindo, você está no canal do YouTube e eu tô terminando de organizar o ambiente aqui para nós iniciarmos a nossa live. Ah, Luiz, mas eu não tô assistindo live, mas eu vou fazer a live em outra plataforma e estou gravando de fato para mostrar para vocês aí no YouTube. Entende? Beleza? Vambora! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Maestro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já senta o dedo em subscrever. Já se inscreve nesse canal para você não perder conteúdo nenhum. Todos os dias eu faço aqui a reunião da corte, tá bom? A reunião da corte. O que é a corte? A corte é aquelas pessoas, aquele grupo seleto de pessoas selecionadas e convocadas pelo rei. Para quê? Para que o rei libere as decisões que ele tomou no particular para que a corte faça aquilo que o rei está ordenando. Então seja muito bem-vindo. Eu já vou iniciar a live aqui em outra plataforma, em outras plataformas simultaneamente, tá? E vamos embora. Já vem duas vezes aqui. Bora. Vamos ver como é que tá a coisa. Deixa eu dar uma limpadinha nessa câmera aqui. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Provérbios. Leitura do livro de Provérbios, para que a gente comece a semana arrebentando tudo, bebezada. Vamos quebrar tudo no peito. Eu tenho poucos minutos, daqui a pouco eu tenho um compromisso, então preciso dar uma agilizada no pega. Então eu vou fazer a leitura de Provérbios rapidamente, leitura e explicação de Provérbios, tá? Leitura e explicação de Provérbios. Vambora? Hoje é dia 14, mano, 14 de dezembro. Como é que isso aconteceu que eu não vi? Como que isso aconteceu que eu não vi? Como que eu não vi 14 dias do mês de dezembro passando? Muito louco, né? Mas vambora. Olha aqui, você que é mulher, já segue o meu perfil no TikTok, no Instagram, porque aqui eu tô ensinando todo mundo. Aqui tem ensinamento para os homens e também para as mulheres. Agora, nesse exato momento, o livro de Provérbios vai começar ensinando você que é mulher. Então você que é mulher, se ainda não é inscrita no canal do YouTube, já se inscreve nesse canal. Se ainda não me segue no TikTok, já me siga no TikTok. Ah, mas é só para mulher, Luiz? Muito pelo contrário. A minha forma de falar é melhor aceita para os homens, inclusive, porque eu tenho um queixo um pouco duro, entende? Eu sou meio duro no falar, mas os homens entendem. Eu sou homem, né? Bruto, rústico e sistemático. Mas vamos embora, vamos começar a leitura de Provérbios hoje, capítulo de número 14, porque hoje é o dia 14 e Provérbios número 14. Eu tô fazendo live aqui desde o dia 1º de dezembro, tá? Desde o dia 1 de dezembro eu tô aqui, estamos seguindo muito seguidor, graças a Deus. O meu perfil no TikTok aí tem menos de um mês, já estamos com mais de 100 seguidores. Lembrando que eu não uso o TikTok como rede social, apenas para fazer os posts dos meus vídeos, né, fazer lives e etc. Então estamos crescendo bem rápido aí, graças a Deus, estamos com quase 2.000 curtidas já e vamos embora. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Ou seja, a mulher ela pode ser duas coisas: o pedreiro ou o demolidor da casa. Por quê? O pedreiro é quem edifica. E o que o pedreiro sabe fazer? O pedreiro sabe fazer tudo que precisa ser feito na obra. Você já viu aquele pedreiro que sabe fazer tudo? Já viu? O pedreiro que é eletricista, que é encanador, que é pedreiro de alvenaria, de reboque, de fazer laje, de fazer fundação, de fazer tudo. Esse é você, mulher, quando você é sábia. Você sabe fazer tudo, você edifica a sua casa. Agora, quando você é tola, você a derruba com as próprias mãos. Você é um demolidor com um martelete nas tuas mãos. Então, mulher, seja sábia, seja uma construtora de lares, uma edificadora da sua casa, beleza?
Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. O que conserva uma pessoa? Os próprios lábios dela. O que condena uma pessoa? Os próprios lábios dela. A palavra diz que na sua língua, a sua língua tem o poder da vida e da morte. Cuidado com aquilo que você fala, porque na sua boca está o poder da vida e da morte. Se você fica falando sobre morte, adivinha? Você vai viver uma vida morta. O que é uma vida morta? É uma vida triste. Já viu onde tem morte? Como que é a vida? A vida é triste. Aonde está a morte, ali está a tristeza. Então, se você fala de tristeza, se você fala de coisas ruins, entende? Se você fala de coisas ruins, é um grande sinal de que você vai viver a morte. Entende? Não havendo bois no estábulo, não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Vai ter de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. O que está falando aqui, ó? Sai fora de perto do insensato. O que é o insensato? A pessoa que não tem sensor. A pessoa que não percebe. Sabe? A pessoa que não percebe que o mal está chegando perto. Isso é uma pessoa insensata. E a palavra está falando, vai-te de diante do insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos também zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no coração comete deslize se enfada dos teus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá por seguro. O que se indigna à toa fará doidices. O que é o que se indigna à toa? Aquele que não tem controle emocional. O que se indigna, o que não tem controle emocional, fará doidices. E o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons. Olha isso. Isso aqui é muito poderoso. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo no Egito, virou o eunuco de Faraó. Aí ele foi preso, aí ele virou governador depois. Você conhece toda a história. Os irmãos dele, os irmãos maus, aqueles que tinham feito maldade contra ele, que tinham vendido ele, esses irmãos, eles se ajoelharam aos pés de José. Porque os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu irmão, porém os amigos dos ricos são muitos. Isso aqui é muito verdade, viu? Quando você tá na merda, ninguém quer nem saber de você. Quando você tá ferrado, quando você tá no fundo do poço, não tem uma corda, ninguém joga uma corda lá dentro do fundo do poço. Quando você tá no fundo do poço, ninguém joga uma cordinha para te puxar, ninguém joga um pedaço de pão seco lá para te ajudar. Pouquíssimas são as pessoas
Mas quando você é rico, quando você tem dinheiro, quando você tem carrão, quando você tem aquilo e aquele outro, todos querem estar perto de você. Será que é de você mesmo que eles querem estar perto? Será que eles não querem a sua riqueza, não querem estar perto daquilo que você pode oferecer para eles? Cuidado! Muito cuidado com as pessoas que chegam perto de você quando você está no bem, quando você está com dinheiro. Cuidado! As pessoas que te chamam de amigo e de amiga quando você tem recurso, quando você tem dinheiro, quando está tudo bem. Porque quando você precisar, essas pessoas vão virar as costas para você. Quando você precisar, as pessoas vão virar as costas para você. Por que isso vai acontecer? Deixa eu dar uma limpada nessa câmera, gente. Deu uma melhorada boa agora. Entende? Porque está escrito na palavra. E a palavra não mente, a palavra não erra. A palavra não erra. Entende? O pobre é odiado. Até pelo seu próximo. Até pelo seu irmão. Então, você tem duas opções. Ou viver sendo odiado, ou ficar rico. E quando você ficar rico e ficar rica, lembre-se de não ter perto de você pessoas com o coração em dinheiro, com o coração em riquezas. Não tem problema você querer riquezas. O problema não é você querer as riquezas, não é você correr atrás das riquezas, não é você manifestar as riquezas. O problema é o amor às riquezas. Esse é o problema. E sabe quem que ama as riquezas? Sabe quais são as pessoas que mais amam as riquezas? Os pobres, e é por isso que eles são pobres, porque eles não entendem que o dinheiro na verdade é escravo. Qual é o senhor que ama extremamente o seu escravo? Só Jesus. Só Jesus. Todos os senhores entendem que os escravos são escravos e que os filhos são príncipes e devem ser amados. Escravo não serve para ser amado, escravo serve para trabalhar. Graças a Deus não se fazem isso mais com seres humanos hoje. Graças a Deus. Porque com seres humanos é diferente. Com seres humanos é diferente. Não é correto escravizar um ser humano. Apesar de todos estarem escravizando uns aos outros. Quando que eu sou escravo? Quando eu trabalho no CLT. Você quer uma prova disso? Os escravos de antigamente tinha comida para comer, para não morrer de fome. Tinha água para beber, para não morrer de sede. Tinha lugar para dormir, para não morrer de frio ou picado por animais ou coisa do tipo. Entende? É a mesma coisa que você, percebe? Você é CLT, você tem o seu pagamento, e aí o seu pagamento você vai no mercado, compra as coisas para você comer o mês inteiro. Você tem o transporte para chegar no seu trabalho. Você tem um lugar para morar, porque amanhã você precisa estar vivo e bem para voltar para o seu serviço amanhã. Você que é CLT, você tem uma algema nos teus braços. Você não pode fazer o que você quer. Para você levar a sua esposa, o seu filho no médico, você tem que pedir permissão para alguém. Isso é ser escravo. Você tem um senhor acima de você. Se você se acostumou com isso e está tudo bem, tudo bem. Eu não me acostumei nunca com isso. E todos os trabalhos que eu tive, eu entrei, aprendi e pedi conta, pedi para sair. Entende? Por quê? Porque eu entendo que a CLT é uma algema que me prende. E quando eu tenho uma algema que me prende, quando eu tenho um senhor que me domina, quando eu não sou dono da minha própria vida, significa que eu sou escravo. Qual é a diferença disso para a escravidão? Ah, mas os escravos de antigamente apanhavam, não era todos. Os escravos mais amados, mas que as pessoas gostavam um pouquinho mais, não apanhava tanto. Tinha algumas regalias. Entende? Então, se você é CLT, entenda de uma vez por todas. Você é um escravo invisível. Você é um escravo invisível. O que quer dizer isso? Você não pode fazer o que você quer. É a mesma coisa que o escravo não pode. Não posso ir para outra cidade. Não posso viajar para outra cidade, não posso me mudar para outra cidade. Você tem algemas que te prendem àquele lugar. Isso quer dizer que você é escravo. Se você quiser sair, você tem que pedir permissão para o seu senhor. Seja escravo de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Seja escravo de Cristo. Mas Cristo, ele é um Senhor tão bom que ele nos dá a opção. Você quer ser meu escravo ou não? Você que escolhe, mano. É você que escolhe. Entende? Só que entenda de uma vez também que você é escravo por opção e por vontade própria. Mas você também é irmão de Cristo. Com o espírito de adoção, você foi adotado por Deus. Então você é filho de Deus, irmão de Cristo. Só que mesmo sendo tudo isso, nós não nos comparamos ser iguais a Ele. E por isso nós falamos, nós somos escravos. Você é nosso Senhor Jesus. Porque nós decidimos assim. Nós não queremos ser os nossos próprios senhores. Nós queremos que o Senhor Jesus seja o nosso Deus. Seja o nosso Senhor, seja o nosso dono. E aquilo que o Senhor falar, considere feito. Pelo menos comigo é assim. Com você é? Com você é assim também? Comigo é assim. Se Jesus falar para mim, considere feito. Muitas pessoas, às vezes Jesus pediu, às vezes o Senhor pediu para você fazer uma coisa e você não fez. Eu já fui esse cara rebelde. Ele me pediu para fazer tal coisa e eu não fiz. No ano passado a minha empresa faturou 20 milhões de reais. Só que eu já tinha recebido um chamado. Ele tinha falado para mim assim, ó, organiza isso, coloca alguém para fazer e vem porque eu estou precisando de você. O que eu fiz? Eu falei, não, deixa comigo que eu resolvo os meus negócios. Quero nem saber de fazer outra coisa. Eu tenho vergonha de olhar na câmera. Eu tenho vergonha de fazer live. Eu tenho vergonha de gravar vídeo. O que as pessoas vão falar? Eu fui esse cara. Sabe o que ele fez? Brau! Cortou todos os meus negócios. Secou as minhas fontes de entrada de renda. Acredita nisso? E aí de 20 milhões de reais de faturamento anual, o que aconteceu? Eu zerei o faturamento anual. Parei de vender, isso no meio do ano hoje, tá? Parou as minhas vendas, não vendi mais nada, não saiu mais nada, empacou todos os meus negócios. E ao invés de faturar, como eu tinha faturamento, eu tinha dívidas em ativo. Eu tinha dívidas ativas, só que eu ia pagando, eu ia pagando essas dívidas. E aí o que aconteceu? Zerou o faturamento, bum! As dívidas vieram virando uma bola de neve agora. Agora eu tô me reerguendo. Sem o faturamento que eu tinha anteriormente. E agora eu tenho uma dívida de 300 mil reais, que é pouquinho perto da minha capacidade de produção de riqueza. Eu devo 300 mil reais, mas eu não estou quebrado. Eu só não tenho dinheiro. Eu só estou devendo dinheiro, mas eu não estou quebrado. O que é quebrado? Quebrado é uma pessoa que quebrou nas tuas emoções. Se você quebrou nas tuas emoções, cuidado, porque você vai querer fazer isso. Você vai querer pular de ponte, você vai querer fazer loucura. Não faça loucura. Você só está sem dinheiro, mano. Não deixe que isso afete completamente as tuas emoções. Cuidado. Eu tenho conhecidos que tirou a vida por causa de dívida. Eu conheci gente que ficou devendo o boleto, não conseguia pagar e foi lá e puxou o cabo da fonte. Não faça isso, mano. Ei, sua dívida é menor do que você, cara. Foi você que gerou ela saiu de dentro de você, ela é pequenininha perto de você. Como que uma coisa que saiu de dentro de mim pode ser maior do que eu? Nunca na vida. Eu sou maior que ela. Eu sou o gerador dela. Tá entendendo? É assim que funciona. Se você tiver esse tipo de pensamento, logo você não vai dever mais. Você pode estar devendo agora, daqui a pouco você não vai estar devendo mais. Por quê? Porque a sua mentalidade é mentalidade de produtor de riqueza e não de endividado. Apesar de estar devendo no time atual. Você não é o seu time atual. Sabe quem eu era há 7 anos atrás? Um nóia, um viciado em crack, vendia um botijão de gás, vendia meus relógios, vendia minhas roupas, vendia meus tênis, vendia qualquer coisa para usar droga. Esse era eu. Esse era eu. Entende? Mas eu não sou mais aquela pessoa. Por quê? Porque eu não sou o meu momento atual. Eu sou uma pessoa viva que entra em fases de modificações, que entra em processos de modificações, de transformações. Eu não sou o meu momento atual. Você não é o seu momento atual. Você não é o seu agora. Boa noite, Gabriel. Paz de Deus, meu irmão. Você é da Congregação Cristã do Brasil? Eu recebi palavras profundas nessa congregação, irmão. Congregação é... Meu Deus do céu. Eu não vou na igreja.
Eu não vou, eu sou batizado em igreja evangélica, nasci em berço evangélico, mas eu não vou na igreja, tá? Só que toda vez que eu vou na congregação, é o único lugar que Deus verdadeiramente fala comigo. Sabe por quê? Porque lá não é um lugar igual nas igrejas da atualidade. As igrejas da atualidade, sabe o que eles fazem? Eles fazem script. Eles escrevem o que eles querem falar. Eles escrevem, e aí eles seguem o script, seguem a copywriter. Agora, irmão do céu, na congregação não tem disso. Na congregação, quer pregar, irmão? Quer pregar? Ninguém quer pregar, né? Sempre o ancião que está lá, que desde o início do culto, que continua a pregação depois. Mesmo assim, ele pergunta, né? Quer pregar, irmão? Quer pregar? Ninguém quer pregar. Aí ele fecha os olhinhos dele ali mesmo, ali naquele lugar, dá uma respirada funda. Tum! Desce a palavra no coração dele, ele já abre ali, tal, quentinha do céu. A congregação é uma igreja maravilhosa, é uma irmandade absurda, é uma união de linguagem, unidade. É uma igreja que ninguém quebra. Pode o diabo tentar, pode quem quiser tentar, que ninguém consegue parar a congregação. Glória a Deus por todos os irmãos da congregação. Eu amo cada um dos irmãos da congregação, porque a congregação é um lugar onde verdadeiramente o pão desce do céu quentinho. Diferente da maioria das igrejas. A maioria das igrejas o pastor faz a copywriter do dia. Aí ele sobe lá em cima, olha, hoje nós vamos falar isso. E aí ele termina aquele parágrafo que ele queria fazer, aí ele começa o outro, e aí começa o outro, fica um negócio estranho. Agora na congregação não. A congregação é o Espírito que desce e desenrola o rolo na hora, quentinho do céu. E Deus já falou muito comigo na congregação. Eu amo aquele lugar. Mas vamos lá, vamos terminar de ler o livro de Provérbios aqui. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erra os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade, haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. O que está querendo dizer isso aqui? A coroa dos sábios é a sua riqueza. Quer dizer que aquele que é sábio, ele também tem que ser rico. Por quê? Porque a riqueza é o selo de aprovado do sábio. Então todo sábio, observa para você ver, toda pessoa que você vê que fala com sabedoria, que tem o espírito da sabedoria, ela também tem riquezas. A prova disso é que no próprio livro de Provérbios fala. Provérbios mesmo fala, junto com a sabedoria vem a riqueza, a honra, bens duráveis e justiça. Então vou terminar rapidinho aqui que meu tempo está chegando no fim, gente. Infelizmente. Amanhã eu tô de volta. Todo dia eu faço live no TikTok, tá? Todo dia eu tô por aqui. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é de grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O que está falando aqui é o seguinte: aquele que tem controle emocional, que não age pelas suas emoções, que não sai dando palmada nos filhos, que não sai xingando o seu próximo, esse é de grande entendimento. Mas o de espírito impaciente, aquele cara explosivo, mostra a sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Sinta o melhor que você puder sentir da terra. Por quê? Porque o sentimento sadio, o sentimento bom, é vida para o seu corpo. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido, ou seja, tolice. Bora que bora. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Por que tem nações que é envergonhada? Por conta do pecado. Quando você vai lá fora, para o exterior, as pessoas
falam o que do Brasil? Por que falam mal do Brasil? Porque o Brasil é um país de muito pecado, é o país do carnaval, da festa da carne. E aqui está falando, a palavra não mente nunca, a palavra é viva e é verdadeira e já dura e pendura há milênios. E aqui está falando, o pecado é a vergonha das nações. Por que o Brasil é um país envergonhado? Por conta do pecado, por conta da festa de carnaval, por conta das tretas de futebol. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Cuidado ao envergonhar o rei, porque se você envergonha o rei, vai cair sobre você o furor do rei. É isso que a palavra fala. 10 horas, gente, chegou no meu limite, tenho outro compromisso agora, mas amanhã eu tô aqui de volta, tá? Todos os dias do mês de dezembro, o maestro tá na corte. Você está na corte. A corte é um lugar. Dentro do Palácio Real, existe um lugar que é o Salão Real, onde tem o trono do rei. E o rei se assenta ali quando ele quer liberar as decisões dele para o povo e convoca a corte. E nessa convocação, quem que vem? Aqueles que são escolhidos e chamados pelo rei. Então, se você está na corte, é porque você foi escolhido e foi chamado pelo rei hoje. Eu não sou o rei, eu sou apenas o maestro. O que o maestro faz? O maestro lê a partitura e transmite para os musicistas e para os músicos e ajuda os músicos e os musicistas a afinar mais a sua vida para que tenha mais resultado, um resultado mais excelente. Entende? Então eu estou aqui apenas para resumir a partitura do rei para você. Eu sou o seu servo, eu sou o maestro, e o maestro é aquele que serve a todos os músicos. O maestro não toca instrumento nenhum, ele só serve os músicos. Os músicos sim, tocam os instrumentos, e você é um músico que foi chamado pelo Senhor. E eu não estou falando de músico de instrumento e nem de cantar não, eu estou falando de músico porque o músico faz aquilo que está dentro do coração dele. Entende? É isso que o músico faz. Os músicos cantam e dão muito certo na vida, por quê? Porque eles cantam aquilo que está dentro do coração deles. Entende? Pode procurar, todos os louvores que você vê que explodiu são louvores reais e verdadeiros, que saiu de dentro do coração das pessoas. Agora, aqueles que é ralezinho, normalmente é porque tem muita copy, tem muita coisinha. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Essa vai ser a melhor semana da sua história. Essa vai ser uma semana memorável. Já pega isso, recebe isso, anota isso que eu estou falando para você e no final de semana você vai me contar, você vai dar testemunho de milagre, de acontecimentos milagrosos, de acontecimentos divinos e extraordinários na sua vida. Em nome de Jesus é isso que eu profetizo. Um beijo no seu coração. Amanhã eu estou aqui de volta. Se você ainda não me segue no TikTok, no Instagram, já começa a me seguir agora. Pode ser poucas as oportunidades. Beijo no coração e até a próxima. Você que está no YouTube, obrigado por ficar até aqui, por segurar as pontas. Obrigado por segurar as pontas e por ficar até aqui. Amanhã eu estou de volta. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta se fez sentido para você, fala bastante amém aí no vídeo e vambora!